Oi, pessoal, eu vou começar esse terceiro episódio do nosso Educa Podcast fazendo uma pergunta para você. Você sabe como manter a calma de crianças e jovens e como ajudar também eles a terem foco? Essas tarefas não são fáceis, mas é possível e existem muitas ferramentas. É o que a gente vai falar hoje nesse terceiro episódio do nosso Educa Podcast. E eu tenho uma convidada muito especial para apresentar para você. É a Daisy Verresch. Verresch, tá certo? Verreschi, professora de yoga há mais de 20 anos, né, Daisy? Professora de criança, de jovens, de adultos também. Para mim, uma professora especial, minha professora. Muito prazer receber você aqui no nosso Educa. O prazer é meu, Janaína. Estou muito feliz de estar participando desse seu trabalho incrível que eu tenho acompanhado. E grata de poder falar um pouco sobre a importância do yoga, tanto para as crianças quanto para os adultos, mas hoje esse foco que a gente vai trabalhar para as crianças, porque eles são o nosso futuro, né? Então a gente tem que começar de pequenininho mesmo. E essa preocupação que eu falei ali no começo, né? A calma e o foco, tão difícil ultimamente, a gente vai explicar para quem está acompanhando também um pouco mais. Deise, vamos começar explicando como que o yoga entrou na sua vida, alguém apresentou, você era jovem, já era mais adulta, como é que foi? Eu comecei cedo para os nossos parâmetros, né? Se fosse para a Índia, talvez nem tanto. Mas eu comecei o yoga, eu tinha 21 anos, eu era bailarina, tinha uma escola de balé. E um dia chegou uma professora querendo fazer aula de balé. Só que ela era adulta e me perguntou se eu poderia dar aula de balé para ela. E eu falei, claro, yoga, olha, balé para todos, né? E aí ela me disse, nossa, eu sou professora de yoga. E isso, yoga é para todos. Ela falou, você conhece? Eu falei, olha, eu já vi um livro da minha avó. Minha avó foi praticante de yoga. Minha avó faleceu há 5 anos, com 100 anos. E minha mãe também praticou yoga. Eu lembro da minha mãe falando, eu vou para aula de yoga e tal. Mas eu nunca havia feito. Ela falou assim, então vamos trocar? Você me dá aula de balé e eu te dou aula de yoga. E foi assim, na primeira aula foi algo que tocou minha alma. E eu até gosto de contar isso para as pessoas, porque eu lembro da primeira aula que eu estava sentada, ela só colocou uma música e eu comecei a chorar. Eu fiquei em prantos, eu tive que sair da sala, porque eu coloquei a mão na boca de tão emocionada que eu fiquei. Então aquilo foi quase que uma reconexão mesmo, com a minha alma, com a minha essência. E aquilo foi muito forte. Eu falei para ela, nossa, o que é isso? Eu quero isso para minha vida. Aí ela falou assim, então eu vou te ensinar o que é yoga. Você quer mesmo, eu vou te ensinar. E eu tinha 21 anos. Depois de 2 anos, aí eu fazia aula todos os dias. Eu fazia aula de manhã e de noite, que ela tinha turmas de manhã e à noite. Uhum. E aí ela dava muita filosofia, muito estudo. Então eu tinha as aulas práticas e a teoria. E eu já era professora, né? Eu era professora de balé, eu dei aula por muitos anos em muitas escolas aqui em Mogi. E eu continuei dando aula de balé e com 23 anos eu fui para Portugal. Fui fazer uma pós-graduação lá e um dia eu vi a Universidade de Yoga. E na época, né, há tantos anos atrás, não tinha nem celular, a gente conversava pelo Hotmail. Eu lembro que eu mandei mensagem para essa minha professora dizendo para ela, olha, eu vi uma faculdade aqui de yoga, existe isso, é do Swastika Yoga. Ela falou, faça, se você tem oportunidade, faça. E aí foi a minha primeira formação. Então eu fiz a minha primeira formação lá em Portugal, na Universidade Camões de Lisboa. E depois que eu me formei, eu voltei para o Brasil depois de 3 anos. Aí eu fiz uma outra formação na FMU com o professor Marcos Rojo, que eu adoro, que era sobre a Universidade de Lonavala, na Índia. Então foi uma formação muito rica, porque o Marcos Rojo tem um trabalho incrível. Ele e a Daisy, que eram os que coordenavam essa formação.
E aí depois eu voltei a fazer, aí eu fui fazendo várias. Aí eu fiz uma formação de yoga com histórias, que é yoga para crianças. Depois eu fiz de yoga científico, que é para você trabalhar com gestante, idosos e também crianças. E depois a gente não para, né? Porque o yoga é uma filosofia muito vasta. Então, a gente começa com uma formação e aí você vai se formando, porque eu acho que eu vou passar a vida inteira estudando e não vou terminar esse estudo em yoga. Então, desde que conheceu a yoga, não parou mais, né, Daisy? E pra gente falar um pouco, então, do nosso tema de hoje, falar um pouco das crianças, dos jovens, aula de yoga para crianças. Desde que idade que elas podem começar, né, que você pode dar aula e como é que funciona? É diferente, depende da faixa etária, como que é? Sim, na verdade, o yoga, o ideal, né, a gente é iniciar na barriga, né, seria o mundo perfeito. Eu tinha uma professora de yoga, ela é viva ainda, a Dani, que ela diz assim, existe um mundo real e um mundo ideal. O ideal seria a gente ter esse contato ali, ao gestar, né? Ter essa consciência, tanto a mãe, da importância desse momento da gestação, porque a gestação é o momento ápice, né, da mulher e da formação desse ser. Então, ali começa um processo de educação, de cuidado, de disciplina, de autonomia. É ali que a gente inicia. Então, eu tenho umas aulas de yoga de gestante. E eu tenho até hoje uma turma, assim, que essa é a minha turminha do coração, que eu me gabo delas. Eu dou aula já de yoga para criança há muitos anos. Eu acho que faz 17 anos que eu trabalho com crianças. E eu dou aula de yoga já há 21 anos, 22 anos, vamos fazer agora, que eu dou aula de yoga, mas para crianças há 17. E então o ideal seria isso, e hoje eu tenho essa turma que as mães vieram gestantes, são 2 mães que vieram gestante, depois com as bebês que estão hoje já com 4 anos. Então a gente fez um processo na gestação, depois um processo das práticas de mamãe-bebê, que é muito bacana para a gente trabalhar. Lógico, o vínculo já está estabelecido, mas o respeito, esse tempo. Então, é uma aula muito diferente. Então, as pessoas dizem, eu quero vir fazer aula. Eu falo, gente, se o bebê precisar mamar, a gente vai parar. Se o bebê chorar, a gente vai parar. Respeitando ali tudo que acontece. Respeitando o tempo da criança. Eu tenho que trocar a fralda? Vamos trocar a fralda. Né? Porque tudo isso é importante. Porque nós somos um processo evolutivo. Depois, essas crianças, né? Eu começo com crianças de 2 a 3 anos. Então, lógico, mas eu não fui gestante, eu já tenho meu filho, não tem problema. A criança pode vir. Mas minha filha não fica sozinha. A gente faz esse trabalho também, dessa adaptação, desse aconchego, de receber essa criança, receber essa mãe. E ali começa esse desenrolar. Então, a gente pode começar a partir dos 2 anos, né, 3, e aí até a morte, até o nosso fim aqui, né, assim, essa é a nossa trajetória. Então, o ideal é que a gente consiga fazer isso. Daisy, mas não dá. Meu filho tá com 8, tá com 9, não tem problema. O importante é a gente plantar essa semente. Eu falo que criança é perfeito iniciar enquanto criança. Eu comecei o yoga, eu disse, né, que foi essa a minha formação, mas eu comecei de verdade com meu pai e com a minha mãe com 5 anos de idade. Meus pais faziam meditação. Eles faziam um curso de meditação, os mais antigos, se ouvirem, vão saber que chama Método Silva de Controle Mental. E eles tinham que fazer as tarefas meditativas, né? Porque a gente tem que meditar todos os dias. E nós éramos pequenos, né? Somos em 3 em casa. Então, eu me lembro deles colocarem nós 3 no quarto junto com eles. Era uma fita cassete na época. Então, eles colocavam uma fita e era uma condução de uma meditação. E fazíamos nós 5, eu, meu irmão e minha irmã. E aí eu brinco com meus pais, olha, hoje eu tô aqui por conta de vocês. Começou ali. Começou ali. Então é isso, você plantar a semente.
né? Meus irmãos já buscaram e buscam muito isso também na vida deles. E eu tenho certeza que foi por conta dos nossos pais. Com certeza. Deise, vamos ver algumas perguntas, pessoal que acompanha o nosso Educa, que quer perguntar para você sobre a prática, né, do yoga. Vamos lá, ó. Quais são as ferramentas que você usa para manter as crianças pequenas concentradas e entretidas durante a aula de yoga? A pergunta é da Bruna Fernandes, ela é mãe do Benjamin, o filho dela tem 4 anos. Ah, que lindo. Então, olha, nessa fase ainda de 4 anos, a gente pode trabalhar com absolutamente tudo e é o que eu acabo trazendo nas aulas. A aula de Yoga Kids, né, ou Yoga Bebê, no caso ele já entraria nesse dos bebês, a gente tem uma prática bastante lúdica. Então, todas as aulas com as crianças, eu trabalho com pintura, trabalho com artesanato, com a natureza, com, às vezes, fantoches ou bichinhos de pelúcia. Então, tudo isso é trabalhado junto com a prática da aula. Então, vamos supor, eu posso trazer uma história. Aí, nessa história, eu vou linkar essa história com os ensinamentos principais do yoga, porque o yoga trabalha muito essa questão do caráter, da condução de vida. Então, a gente vai falando muito dessa importância do respeito, de ser verdadeiro, né, de ser amigo. Então, tudo isso vai sendo trabalhado com os pequenos ali. Essa é a principal base do yoga, que nós chamamos de yamas e niyamas, que é um código de ética que nós temos para iniciar uma prática de yoga. Isso todo mundo faz durante uma prática, até um adulto. É inconsciente para o adulto. Para a criança, a gente vai lapidando isso, trabalhando isso. Olha, porque eles são pequenos. Eu quero isso. Eu falo, não, vamos compartilhar. Vamos, então, trocar. Então, a gente vai ensinando também a essa importância de viver em sociedade. E aí, nas aulas, eu me utilizo destas ferramentas, que é pintura, que eles adoram, que são os bonecos, que aí eles também se entretêm muito, né? E principalmente as histórias, brincadeiras, porque ali eles estão aprendendo sem perceber. Música, nós cantamos também. Então, a aula de Yoga Kids é uma aula lúdica e muito completa. É bem para eles, né? Bem diferente e a questão do adulto. Dos posicionamentos ali de yoga, também tem essa prática com criança? Tem, não, eles vão fazer todas as posturas, né? Essas posturas no yoga nós chamamos de asanas, que são as posturas físicas e psicofísicas. Então, o asana, ele vai atuar fisicamente e mentalmente. Então, no início, eles ainda estão reconhecendo o corpo, né? Nesse entendimento de equilíbrio e movimentação. Então, a gente trabalha muito a parte psicomotora, a motricidade também, porque a gente faz desenhos, pinturas, então eles também têm essa parte de coordenação motora que é muito trabalhado na prática do yoga. Então, é bem completo. A gente nem tem ideia do quanto que uma prática de yoga pode fortalecer o desenvolvimento da criança. Então, eles fazem muitas posturas. Na verdade, eles fazem, às vezes, mais do que os adultos. Porque a flexibilidade e a abertura que eles têm é muito maior. Vamos para a próxima pergunta aqui. O Léo vai mostrar para a gente, ó. Qual o benefício da yoga para a saúde mental das crianças? A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Em quanto tempo, Deise, é possível perceber diferença no comportamento dos alunos? A pergunta é da Natália Henrique, ela é jornalista, uma amiga minha, ela trabalha também com essa área de educação, aí ela mandou essa pergunta. Então, olha, para a gente perceber a diferença no comportamento, é bem relativo, porque depende muito da criança, né? Tem crianças que tem alguma questão, tem criança que às vezes é um pouco mais tímida. Então, tudo isso a gente precisa de um tempo. Inicialmente, eu dou aula em escola, também eu tenho uma escola aqui em Mogi das Cruzes, né, que o yoga está dentro da grade curricular. Lá eu trabalho com crianças do 2º ano ao 9º ano. Então, o que é muito interessante perceber é que quando você está numa sala de aula, né,
com crianças, que você tem um número maior do que numa escola de yoga, você precisa primeiro que essas crianças criem esse vínculo, que não é diferente comigo, só que a diferença é que ali eles estão num espaço apropriado para aquilo. Na escola é um outro ambiente. Só que a criança precisa desse vínculo. A partir desse vínculo, a gente começa a perceber que esse comportamento vai mudando, porque é um trabalho de aceitação. Tanto para o adulto quanto para a criança, a gente precisa aceitar aquilo que eu estou recebendo. Então, para a saúde mental deles, os benefícios são N benefícios, porque a gente começa a perceber uma mudança na fala, então a gente perde um pouco daquela agressividade, porque nesses momentos que fala assim, isso aqui é meu, não é? Falo, não, vamos respirar? Você tá usando? Dá para emprestar para o amigo? Olha, ela só quer ver. Vamos pensar junto? Ou eles têm alguma questão que, às vezes, até em casa mesmo, e eles trazem. É muito bacana, porque a aula para as crianças, eu até falo às vezes para as mães, eu falo, olha, aqui quase que funciona como uma terapia, algumas coisas eu vou trazer para vocês. Porque as crianças vêm e trazem muitas informações daquilo que elas estão necessitando. E às vezes eu até pergunto, olha, posso conversar com a sua mãe? Já aconteceu muitas vezes, a criança fala, eu não tô aguentando, eu tô com um problema na escola, eu tô com isso, tô com aquilo. E eu falo, e eu vejo que aquilo é recorrente, tá difícil, e às vezes eu sou essa ponte. E quando tem que chegar na mãe. E antes a gente tenta fazer esse trabalho, que é trazer esse equilíbrio. E que dá muito certo. Eu tenho uma aluna que está comigo desde os 7 anos. Ela tem 16 anos. E um dia ela veio na turma das crianças que estavam com 12 e ela estava com 15. E aí uma das meninas relatou uma situação, ela falou, olha, quando isso acontece comigo, eu faço tal e tal coisa. O yoga me ajuda assim, assim, assado. Então, elas vão percebendo a ferramenta que elas podem utilizar. Então, mentalmente, isso traz um equilíbrio e diminui as ansiedades, as dores, né? A fala, que nem ontem eu estava falando para as crianças sobre o chakra laríngeo, né? E uma das meninas falou assim, às vezes me dói. Eu falei, é difícil falar? Ela falou, é. Eu falei, então nós vamos trabalhar isso, trabalhando com a respiração, com o movimento do corpo. Então nós temos, o yoga é uma ferramenta que é assim, eu digo que é como um sol. A gente tem vários raios. Então dá para você brincar com isso, brincar com a criança. Então assim, se eu puder elencar benefícios mentais, é paz, é equilíbrio, é trazer harmonia, é trazer diminuição da ansiedade, a melhora na autoestima, a concentração, o foco. Você acaba minimizando situações com outras crianças, então eles começam a se tornar mais empáticos. Tem mais compaixão. Criança, se você trabalhar isso, ela é um ser humano de uma riqueza. Por isso que eu digo assim, realmente eu brinco assim que, nossa, as pessoas não têm noção da importância, que é isso que deveria estar na grade curricular. Com das certeza. escolas, porque... Faz toda a diferença. Essa questão da ansiedade, né? Hoje em dia a gente sabe que o Brasil é um país que tem mais pessoas ansiosas, né? Sim. Aí tá uma ferramenta que às vezes a gente não usa tanto, que poderia ser usada mais vezes, né? Com mais afinco aí em escolas, enfim, né? Em qualquer idade, né? Deise, a gente tá falando um pouquinho, vamos ver algumas fotos, né? Pro pessoal saber como que é mais ou menos... Como são essas aulas, vamos ver aqui, o Léo vai colocar pra gente aqui na tela. Olha só, a foto das crianças, esse é no seu espaço, né? A gente vê aí, elas em dupla, também essa questão, né, de estarem juntas ajuda bastante. Não, é fundamental. Eu digo assim, que yoga é uma prática pessoal, mas quando você faz isso em grupo, ela tem uma potência muito maior, né?
E a gente tem algumas práticas que a gente faz em dupla e eles adoram, né? Porque é isso, acaba sendo divertido. É o que eu tô te dizendo, ó, que nem, por exemplo, nessa foto aqui, para você às vezes fazer com um adulto é mais difícil. Então elas fazem muitas posturas que às vezes nem os adultos se permitem fazer, né? Então é muito bacana. E eles vão aprendendo. Esse daqui é bem pequenininho, ele foi com a irmã para fazer aula. Ele é muito pitititico, ele tinha 3 anos. E essa turma era uma turma mais velha. E ele ficava lá espiando, assim, ele olhava para mim. Eu falava, vem fazer. E assim, eles adoram, né? Então, yoga é isso, ele não tem idade. É para todos mesmo, né? Tem mais algumas fotos, o Léo vai trocar aí pra gente, que fala dessa parte também de ser lúdico, né? E de ter a brincadeira. E ali na outra foto tem bastante criança, né, Deise? Nós fizemos um trabalho com... Eu tenho uma amiga que tem um espaço que ela trabalha também com crianças, a Camila Valengo. E ela é musicista. E a gente sempre acaba se unindo para fazer algumas atividades com as crianças. Então foi um dia bastante especial que a gente... no meu espaço tem um gramado, dá pra ver aqui, né? E essa parte também tem um gramadão lá na frente, então a gente fez um piquenique com as crianças, brincou. E essa atividade em especial, essa daí ela tem 4 anos, a Martina, essa daí veio na barriga, a mãe dela fazia yoga comigo há anos, aliás, a mãe dela tá comigo há muitos anos. E essa atividade é bem pra gente trabalhar a lateralidade, né? Começar a entender esse corpo. Então, elas estão super, assim, avançadas. Então, já estão fazendo coisas que eu falo, olha, é de impressionar mesmo. Aqui o Edu na respiração, então isso também é muito importante, né? O Edu é seu filho? É o meu filho. Os meus filhos sempre fizeram yoga, né? Fizeram na barriga. Eu não parei, assim, eu parei um dia antes de tê-los, né? E essa parte respiratória é fundamental. Eu percebo, assim, como eu trabalho com crianças há muitos anos, né? Antes eu fui professora de balé e sempre trabalhei com crianças. Eu percebo que hoje as crianças estão bastante aceleradas, né? Porque é muita pressão, é muita expectativa. Às vezes que nós pais mesmo colocamos neles, né? Eu coloco também aqui como mãe, né? Nessa situação. E isso daqui é uma coisa que auxilia muito. É trazer esse respiratório para a barriga e com o bichinho é muito legal porque eles vão olhando, esse movimento deixando bem tranquilo. Eles chegam a dormir na aula. Assim, já teve vezes de mãe chegar e eu falar, ela tá dormindo. Ela fala, eu vou deixar um pouquinho. Da criança fica meia hora dormindo depois da aula. Relaxou mesmo. Porque eles relaxam mesmo. Então, assim, às vezes as pessoas falam, yoga para criança não dá. Eu falei, gente, dá sim. Né? A gente subestima muito eles e não é verdade. Se a gente trouxer uma condução bacana, eles se envolvem e eles se entregam mesmo, assim. É bonito de ver assim, o comprometimento até deles com a prática. Com certeza. Ô, Deise, para crianças que têm algumas características específicas, né, como a gente fala bastante hoje em dia, TDAH, o transtorno do espectro autista, a yoga também ajuda, traz benefícios. Você, muito. Como que você vê aí na prática? Muito, né? É o que eu te falei, assim. Já trabalhei em muitas escolas aqui em Mogi. Eu vou até comentar algumas escolas. Hoje eu estou no Colégio Raízes, mas eu trabalhei, na época era web, agora é a Eu. Já trabalhei no ENEC, no Placidina, na época eu dava aula de balé nesses colégios, no São Marcos. Então, o que acontece? Antigamente, nós não tínhamos um diagnóstico que dava a nomenclatura, né? Então, essas crianças sempre existiram. Ninguém surgiu agora. É que agora, graças a Deus, nós temos bastante estudo e eu acho que isso nos auxilia, principalmente aos pais. Por mais que seja difícil, recebi um diagnóstico, tá? Mas, gente, isso não diz quem é seu filho. Isso só diz, assim, como devemos conduzir esta criança. E é muito importante a gente ter esse diagnóstico mesmo, porque isso nos auxilia nesse processo. E o yoga... Eu percebo, assim, que eu trabalho com crianças, eu tenho crianças
com N questões, com TDAH, com transtorno no processamento auditivo central, com TEA, com transtorno opositor, várias questões. Quando eles chegam pro yoga, ali é o lugar que eles se despem. É um momento que assim, mas ele fica correndo. Aí chega uma hora que você fala, olha, então vem cá, vamos junto. Olha isso. Aí a gente vai chamando atenção para algumas coisas, que tem uma atividade muito simples, que acho que até fazem sim nas escolas, que é pegar uma garrafinha de refrigerante pequena, colocar purpurina e água, e ele vai vendo aquilo se movimentando. A gente faz uma analogia com nossa mente, que aquilo tem que ir aquietando, né? Então, eles prestam atenção em pequenas coisas que para eles é lúdico, faz total sentido e vai minimizando as questões internas deles, porque é muita movimentação. Então, para quem tem um TDAH, por exemplo, é importantíssima a atividade física, fundamental, e também é importante esse momento do relaxamento, aprender a relaxar, a meditar, a se conectar. Então, o yoga vai auxiliar em todas as especialidades. É muito bom. Então, eu posso dizer assim, é o que eu te digo, há 17 anos que eu dou aula para crianças. Então, em todo esse tempo, já peguei crianças com várias questões. E assim, é ter paciência. Quem tem, principalmente, os pais ter paciência. Tem paciência porque é um processo. E a gente vai passo a passo, né? Tem que lembrar de dar um passo de cada vez. Com tranquilidade, né? Isso mesmo. Ô, Deise, você falou das escolas que você já deu aula de yoga. Como que funciona? São várias vezes na semana, uma vez na semana? Como que é geralmente? Então, nessas escolas que eu te falei, eu dei aula, algumas dava aula de balé, outras eu trabalhava com a parte de expressão corporal, preparação física. Porque a gente não... A única escola que tem aqui em Mogi, que está na grade mesmo, é o Raízes. Né? Eu não conheço nenhuma outra escola que colocou o yoga, né, dentro da grade curricular. Pode ser que tenha, talvez seja ignorância minha. Mas nas outras eu não dava aula de yoga, né? Porque eu tenho a formação em dança, eu acabava fazendo um outro trabalho. Mas, de certa forma, eu ia inserindo isso nelas, né? Então, na pandemia, eu trabalhei no IENEC, dando aulas de yoga, e eu dava online para todas as turmas. Nossa. Então, isso foi muito bacana, eu acho que foi bem importante para as crianças também, porque foi um momento delicado para todo mundo. Tudo novo, né? Tudo novo. E aí, eles me chamaram para eu fazer esse trabalho, então eu fazia desde os pequenininhos até os maiores. Então, eu acho que foi bem importante. Mas não estava ali na grade curricular, era uma aula extra que aí as pessoas faziam se queriam, né? Então, na que eu trabalho hoje, eu trabalho dentro da grade. E ali eu faço as atividades assim com eles e é muito forte a devolutiva que eu tenho. Que nem, olha, a gente voltou agora de férias e uma aluna já veio falar para mim, professora, eu queria voltar pro yoga, mas esse ano eu queria fazer aula com você. Eu acho que é importante para mim, porque, olha, é muito difícil quando eu tenho prova. E realmente, quando aconteciam as provas, às vezes os professores me chamavam, Deise, olha, ela não tá bem, você pode conversar com ela e tal. Então, aí, vamos respirar, vamos equilibrar. Aí a outra que não tá fazendo aula comigo, mas começou a fazer com a personal dela, veio falar, Pro, eu comecei a fazer, tá sendo tão bom, eu tô lidando com as minhas emoções. Então, isso, eu acho que é isso, é a semente. É jogar a semente e deixar florir, né? Então, nas escolas, acontece mais ou menos da mesma forma que acontece no meu estúdio de yoga, mas a gente vai desenvolvendo a prática do yoga ano a ano, claro, aumentando a dificuldade, trazendo mais informações, explicando mais e criando esse vínculo também com o grupo, né? Que é bem importante. E você percebe também, né, Deise, que essa aula acaba ajudando nas outras disciplinas a também absorver os conteúdos, ter mais calma, porque a gente sabe que isso faz toda a diferença. Eu tinha uma turma que era bem desafiadora, né, o ano passado.
E logo no começo, assim, que eu fui percebendo a turma, eu falei, não, vai dar certo, a gente vai se juntar e essa turma vai ser assim. E eles deslancharam de um jeito, foi muito legal, porque foi bem pouco tempo, aí cabe bem até a pergunta que teve, né, do tempo. Eu acho que essa turma não foi nem um mês, eu dou só uma vez por semana a aula, não foi nem um mês, que eu lembro que eu saio de uma aula e entra outro professor, né? E aí o outro professor entrou, depois a gente tinha intervalo. E ele pegou e falou pra mim, Deise, o que você fez com as crianças? Aí eu falei, por quê? A Mel, ele falou assim, nossa, a sala hoje tava numa tranquilidade, eles estão vindo cada vez melhor. Eu falei, então. Então, realmente, eles vão melhorando, não é pra mim, nem é pro outro professor, mas é pra eles, né? Então, aí tudo vai ficando bom. Então, eles vão crescendo, desenvolvendo. É muito bacana ver a evolução. E os professores me falam. Isso também é bem legal, de ter essa troca, né? Saber que tá funcionando. Com certeza. E é legal ter esse contato também, né? Com todas as disciplinas, esse cuidado com a criança, que a gente sabe que hoje em dia precisa muito essa atenção, né? Às vezes, né, os pais que trabalham muito, né? Não consegue tanto acompanhar de perto, mas um tempinho que consiga ali é o que a gente fala, tempo de qualidade, né? Para olhar a criança, ver como ela tá se desenvolvendo. Às vezes é pouca coisa, sabe, Jana? A gente pode, às vezes, só acolher essa criança. Eu tive uma situação também numa turma, que tem uma criança que não tem um diagnóstico nem nada, mas ele estava super ativo e tal, e a gente foi fazer o relaxamento, e ele se mexendo. Aí eu peguei e falei, vem cá. Peguei, abracei ele, fiquei com ele encostou. Aí ele acalmou. Então, às vezes, a gente só precisa disso, até com os nossos filhos. Sabe? De saber que eles precisam ter nós como um porto seguro. Então, ali você fala assim, olha, tudo bem, você tá comigo aqui, ó. Eu tô com você. Então, para os pais, assim, esse tempo de qualidade pode ser pouco tempo, mesmo. Mas é a segurança que você passa para o seu filho. Então, a gente vai levando isso com yoga. A gente fez eu faço às vezes não, todo ano eu faço uma atividade com pais e filhos. E essa atividade é esse olho no olho, sabe? Essa coisa de, eu tô aqui. A gente ter essa troca de coração para coração, sabe? E é tão especial porque são pequenos momentos que dizem tudo, porque é isso que fica. E eu acho que o yoga traz bastante isso, ensina a gente a olhar para isso. Eu tive uma situação pequena ontem com meu filho. Eu falei para ele, você não quer fazer uma aula aqui experimental? E não sei o que, ele não quer fazer uma aula experimental. Eu falei, poxa, mas você não queria fazer? Vamos lá. Não, eu não vou. E ele é mais arredio a mudanças, assim. Ele, eu não quero, não sei o quê. Foi meio que ele chorar. Eu falei, tudo bem, Du, vem cá. Senta no meu colo. Aí eu peguei, abracei ele. Falei, filho, tá tudo bem. É porque você tinha me pedido. E aí eu procurei. Mas se você não quer fazer, tá tudo bem. Não, eu não quero. Eu falei, tá tudo bem. Então é isso também, a gente respeitar. Porque a gente acha que é porque a criança tem que fazer o que a gente quer, né? Porque a gente que é grande, a gente é adulto, a gente resolve. Eu concordo que algumas coisas a gente tem que fazer. Vai fazer natação, porque senão afoga. Tem que fazer. Mas às vezes tem coisas que não precisa ser já. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, sabe? Saber dosar. Então, acho que hoje em dia, como todo mundo é tão pressionado em tudo, principalmente os adultos, a gente acaba pressionando os nossos pequenos. Então, acho que a mensagem para os pais seria, eles são pequenos. Lembra, você é o adulto, ele é o pequeno. Então, a gente lembrar disso. Também, que a gente já foi o pequeno, também já viveu isso, né? É verdade. Porque tem a memória, tem um pouquinho aqui na gente, né? Também tem isso, né? As nossas questões, os nossos traumas. Aí a gente vai passando algumas coisas pra frente, né? Mas às vezes eu me pego fazendo coisas que eu não gostava, que de repente meus pais faziam comigo. Eu falo, nossa, tô igual meu pai e minha mãe. Eu falo, não
peraí, deixa eu tentar fazer diferente. Como eu faço muitas coisas, eu falo, é igual meu pai e minha mãe mesmo, e tá ótimo, porque foi importante pra mim, né? Então, a gente tem que separar o joelho do trigo também, né? Com certeza. Daisy, aqui no nosso Educa a gente gosta bastante de livros, né? Com certeza é o que ajuda também. Você trouxe alguns aí pra gente poder falar. Mostra pra gente o que você trouxe. Eu também sou a louca do livro, né? Eu trouxe esse livro aqui, que é do Yoga para Crianças. É um livro, assim, que eu... Esse livro, olha, eu comecei a usar ele antes de eu fazer essa formação. Ela é do João e da Rosa. Eu fiz a formação com eles, que é do Yoga com Histórias. Professores incríveis, adoro o João e a Rosa. Eles têm vários livros. Mas esse livro eu comprei antes de conhecê-los. E eu já trabalhava com ele. E ele tem várias historinhas. Então, assim, é um livro que a gente vê aqui, ó. Ele tem esse primeiro aqui, que é o Rei que Perdeu o Pé. Aí depois ele tem um que as crianças adoram, deixa eu ver se eu já acho ele aqui, que é o Campeonato de Pum. Aí eles acham muito engraçado, porque é o Campeonato de Pum. E aí, além dele contar, ó, é o Campeonato de Pum. Além dele contar a história, ele traz as posturas para as crianças fazerem. Então, isso aqui, relacionadas à história. Relacionada à história. Ah, tá. Então, isso é muito bacana, porque para quem não é professor, é um guia, né? Porque a gente pode contar a história com qualquer livro. E daquele livro a gente tirar a essência principal dele. E ele tem uma história aqui que é a minha paixão, que é a última história dele, que é o menino que pensava balões. É lindo, 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 ó. Essa historinha aqui. Essa história fala sobre a meditação e sobre os nossos pensamentos, as nossas palavras. Então, isso aqui eu acho que é um tesouro. Porque hoje em dia a gente vê as crianças brigando, xingando, às vezes falam um monte de palavrão. Eu falo, gente, vamos segurar isso, né? Vamos pensar. Porque ele mostra o quanto isso influencia no externo. Porque ele pensa balões, então quando ele pensa um palavrão, o balão vem cinza. E aí quando ele encosta na mãe que está meditando, sai um monte de sininhos e estrelinhas. A história é mais ou menos isso. E aí ele percebe a importância do pensamento. E aí a gente vai mostrando isso para as crianças também. E dá para trabalhar com o corpo e tudo. Então, eu acho que é um material bacana até para quem não é professor de yoga, para fazer algum trabalho com as crianças, caso queira. E tem mais um livro. Tem mais um. E eu sou amante do livro, eu trouxe alguns. Esse daqui eu acho que é legal para pais e filhos. Ele é um livro, yoga para você e seus filhos, né? Então, ele é bastante... ele tem bastante figura, ele fala um pouquinho, ó, ele fala que a expressão, as emoções. Então, aí mostra que é uma mãe com uma criança... as posturas que podem ser feitas e vai ensinando. Então, eu acho que ele é bem didático. E é uma coisa que dá para você fazer em casa, dá para você trabalhar com seu filho. E lembrar, né, que é o que eu falo para as mães quando vêm fazer aulas de yoga, é lembrar que não tem certo e errado para criança. Então, às vezes eu falo assim, a gente vai elevar os braços e olhar para um lado. Aí, vamos supor, eu tô olhando para o lado esquerdo, a mãe vê que é a esquerda e fala, é do outro lado, não é para esse lado, é para a esquerda. Não tem isso. Inicialmente, a gente só quer essa visão espacial e trabalhar a parte emocional dessa criança, as habilidades, porque nós temos múltiplas habilidades, para depois a gente começar a entrar nessa parte de lateralidade quando ela estiver um pouquinho mais velha, porque aí isso faz sentido, porque quando a mãe vai fazer aula com as crianças, eu vejo assim, que é uma repreensão. Faz certo, faz isso, olha, presta atenção, né? E assim, a gente tem que deixar que ali seja algo realmente um momento da entrega da criança. Falando ainda, com certeza. Falando ainda em livros, Deise, eu trouxe também, uma indicação para quem está acompanhando a gente, ó, 10% Mais Feliz. É a história do Dan Harris. Ele é um telejornalista que teve problemas de ansiedade, crise, estando no ar, né? Por isso que eu me identifiquei bastante
por ter a mesma profissão. E ele fala aqui, ó, como ele aprendeu a silenciar a mente, reduzir o estresse e encontrou o caminho para a felicidade. Então, fala da meditação mesmo, especificamente. E, nossa, muito interessante, assim, a gente entender como faz diferença no nosso dia a dia, né? Eu acredito que, você falou que começou, né, com 21. Eu encontrei o yoga também mais tarde, e acredito que com uns 24, 25 anos. E se fosse antes, eu imagino, nossa, ia fazer tanta diferença na minha vida. Época de vestibular, né, que a gente tem tanta ansiedade. E a meditação ajuda muito, faz toda a diferença. Então, esse livro aqui que eu tô trazendo de recomendação, 10% mais feliz. Já ouviu falar? Então, eu já ouvi falar, até quando eu vi aqui, eu falei, puxa, que bacana. Eu não li ele ainda, mas eu já tinha ouvido falar e é muito interessante isso, porque várias pessoas hoje estão percebendo a importância da meditação, né? A gente teve foi mais difundido hoje, né? O mindfulness, que sai um pouco da coisa do yoga, porque as pessoas têm uma preocupação de estar fazendo yoga e ter uma deturpação do que verdadeiramente o yoga é. E o mindfulness nada mais é do que uma prática meditativa que veio do yoga, né? Uhum. Ela só houve uma mudança, uma mudança no nome, né? Mas é isso, a meditação faz diferença, ela transforma a vida. Quando eu disse para você que meus filhos sempre fizeram yoga, né? O meu mais velho tem altas questões também, aí ele vinha às vezes da escola chorando. Tinha dias que ele vinha chorando tanto, eu falava, eu não tô conseguindo entender. Um dia ele pegou e falou, peraí, mãe, deixa eu me acalmar. Aí ele pegou, parou, ele, ai. Aí pôs a mão na barriga e começou a respirar devagar e fechou o olho. Ele falou, agora eu consigo falar. Então, essa autorregulação, olha só que bacana. Hoje ele nem faz mais a aula, de vez em quando ele vai lá e fala, eu vou fazer uma aula com você. Mas ele já tem essa autorregulação. Ele já se percebe. Ele está com 13 anos, né? Eu tenho um de 7, vai fazer 8 agora, e o de 13. Então, é isso. É você parar, é você meditar, é você silenciar, é você se escutar. E aí você vai ficar mais feliz mesmo. Porque 10% pode parecer pouco, mas já é suficiente, não, 10% já é bastante, né? Porque a gente tem um todo aí, né? De situações na vida. Então, que bom que ele tá trazendo, e é um jornalista, porque a gente sai um pouco das pessoas que estão só no yoga, né? Ou que são dessa linha. Então, quando a gente pega outros profissionais de outras áreas, a gente vê a grande transformação. Eu tenho muitos profissionais que estão comigo, de várias áreas, e que me falam, olha, isso daqui... Eu tenho uma aluna que é um barato, ela falou, nossa, isso aqui é o meu Lexotan. Eu não tomo, mas eu venho no yoga, e ela vai todos os dias. O meu Lexotan não, é meu Rivotril que ela fala. Porque ela fala assim, é isso que me mantém. Uhum. Então, às vezes, a gente não dá o devido valor porque a gente não se entrega a fazer. E, assim, são empresários, são pessoas que trabalham em N locais e que percebem, né? Que vão percebendo. Então, por ser um jornalista, eu já achei super legal, porque sai, né, dos nossos livros de professores de yoga, ou swamis, ou gurus, né? E falar dessa importância é fundamental para todos nós. Que pode ajudar em qualquer profissão, né? E faz toda a diferença. Daisy, muito obrigada, viu, por trazer aí os seus ensinamentos. Pessoal que está acompanhando a gente também, a gente falar, o yoga não é só para quem pratica sempre. Às vezes não tem tanta essa facilidade, ou não tem uma professora ali perto. Pode ir atrás também de conhecer e fazer em casa, né? Também Sim. Tem essas ferramentas. O importante é praticar. Sim, eu falo que hoje a gente tem um mundo de possibilidades, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que tomar bastante cuidado com tantas possibilidades, porque às vezes tem coisas que a gente tem que tomar cuidado para não se machucar, né? Então, eu digo que, é claro que o yoga, o fundamental é que você, se você puder ter um professor, é bem importante, porque parece que é simples, mas tem coisas que podem te lesionar, né? Uhum. Eu já tive uma aluna que ela parou de fazer aula e um dia ela chegou
Ela falou, oi, Deise, eu tô com o dedo luxado e tal. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, eu tava fazendo yoga. Eu falei, yoga? Como que você luxou o dedo? Ela falou, não, eu apoiei só no chão. Eu falei, então, a gente tem que tomar cuidado. Mas, de qualquer forma, faça, né? Nem que seja sentando, respirando, já tá ótimo. Certo, muito obrigada, Deise. Eu que agradeço imensamente e parabéns por esse trabalho, para a gente poder levar mais conhecimento para as pessoas. Informação, né? Muita informação, é ótimo. Muito obrigada. Obrigada viu? eu. Obrigada por você também que acompanhou esse terceiro episódio do nosso Educa Podcast. A gente está ainda no começo do projeto, então compartilha, curte, se inscreva aqui no canal para acompanhar mais entrevistas sobre educação. Espero você. Até lá!